Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Necessidade de Congregar. Você sabe por que a necessidade de congregarmos? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. Eu quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 ao 16. Nos diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Observe que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para esse ministério na Galiléia. Nós, como falamos em alguns vídeos anteriores, Jesus Cristo foi batizado nas águas. Ao sair das águas, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi impelido ao deserto pelo próprio poder do Espírito Santo, e agora, pelo próprio poder do Espírito Santo, ele volta para a Galiléia, para a região onde ele fora criado, especialmente na região de Nazaré. É importante entender que a Galiléia é como se fosse um estado, e ali dentro da Galiléia existiam várias cidades. É como se fosse o Distrito Federal com as suas RAs, que tem Taguatinga, Ceilândia, Plano Piloto e por aí vai. É só um exemplo. E ali cada cidade daquelas que formavam a Galiléia tinham cerca de 15 mil pessoas. Então o total ali daquelas cidades que formavam a Galiléia eram cerca de 240, conforme o historiador Flávio José. Então, para vocês entenderem o ambiente que Jesus ele iniciou o seu ministério. Então, nós vimos que o Espírito Santo de Deus, ele conduziu Jesus no seu batismo, na tentação do deserto e agora no seu ministério. Nós vemos essa relação do Espírito Santo de Deus com Jesus Cristo desde o seu nascimento, onde Maria, ela então é gerada em Maria Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus com certeza cresceu em graça e poder pela ação do Espírito Santo. E vemos também que durante toda essa vida de Jesus, como nós acabamos de ler, esse período de 30 anos que os evangelhos não dão nenhuma informação sobre o que Jesus poderia ter feito, nós acabamos de ler uma das coisas que provavelmente, com certeza, Jesus fez durante esses seus 30 anos que os evangelhos não trazem informações. Como nós acabamos de ler, Jesus entrou na sinagoga como era de seu costume. Provavelmente, Jesus, durante esses seus 30 anos, ia todos os sábados às sinagogas para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, do seu Pai, do Deus Criador dos céus e da terra. E é sobre esse tema que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, sobre a necessidade de congregarmos. Nós vemos o exemplo perfeito, o exemplo de Jesus Cristo, da necessidade de congregar. Como nós acabamos de ler, nós vimos que era de seu costume ir para as sinagogas. Era do seu costume ir todos os sábados ali cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus. E infelizmente o que nós temos nos dias atuais é um famoso movimento, das pessoas conhecidas como os desigrejados. Devido à expansão da internet, da tecnologia, muitos preferem ouvir a palavra em casa ao invés de congregar. Você está sendo alcançado por essa palavra de Deus através de uma via da tecnologia, da internet. Isso não é proibido, é até um meio para que o evangelho possa se difundir.
O problema é que muitos estão deixando de congregar para utilizar só esse meio, ouvir apenas a palavra em casa, e muitas vezes não vão às igrejas, principalmente depois da pandemia, em que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa devido à necessidade que surgiu com a pandemia. E muitos têm adotado esse movimento dos desigrejados. Além desse motivo, eu quero citar dois que eu acho que são dois motivos gerais que abrangem grande parte das pessoas que deixaram de congregar. Quais são eles? O primeiro motivo é a pessoa ou essas pessoas elas foram magoadas por alguma coisa, uma palavra, seja do pastor que falou alguma coisa que essas pessoas não gostaram, seja um irmão que olhou com a cara feia e aí a pessoa não gostou, falou uma palavra que o desagradou. E existem N fatores que a pessoa se sentiu magoada e deixou de ir, deixou de frequentar a igreja. E aí eu pergunto a você que se enquadra como um desigrejado: você está servindo a Deus ou ao homem? Eu tenho certeza que é a Deus. Então, o motivo de o homem ter magoado a você, eu tenho certeza que você pode descartar, porque você está servindo a Deus. Você não está servindo ao homem. Então é necessário amadurecimento, é necessário maturidade espiritual e deixar essas coisinhas fúteis de lado e verdadeiramente buscar fazer a vontade de Deus. Nós vemos no exemplo perfeito de Jesus Cristo. Jesus é lindo, é perfeito, porque tudo ele deixou um exemplo para que nós pudéssemos o seguir. E ele, como nós acabamos de ler, ele dá o exemplo que é necessário congregar, é necessário essa comunhão, essa unidade, por mais que pessoas falhas estejam no meio da congregação. Nós sabemos que assim no meio da igreja, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que desejam até o mal dos outros, tem a inveja e tem diversos fatores dentro da igreja, mas nós sabemos que a igreja ela não é um lugar perfeito, pelo contrário, ela é o hospital de Deus, é onde realmente pessoas doentes precisam de Deus, precisam da cura, precisam do aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Então, nós vemos que o ambiente ali é de transformação, porque se todos fossem perfeitos, não estariam na terra, não estariam neste corpo corruptível, mas estariam na glória, reinando com Jesus Cristo, que essa é a promessa para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que se aperfeiçoam, buscam o aperfeiçoamento, buscam melhorar a cada dia. Então, nós vemos que isso não é uma desculpa para você se tornar um desigrejado. Nós vemos que isso não é uma desculpa para você deixar de congregar. E nós vemos que, por mais que haja pessoas desse tipo, pessoas que realmente são falhas dentro da igreja, mas nós também sabemos que tem aqueles remanescentes que verdadeiramente buscam fazer a vontade de Deus, buscam cumprir a palavra de Deus. E até esses remanescentes que buscam, na sua piedade, refletir o brilho do Espírito Santo, buscar o exemplo de Jesus Cristo, ele tem as suas falhas. Então todos nós temos falhas, independente de quem seja. Então não é desculpa a mim, a você, falar que o irmão falou algo que você não gostou, que o pastor se posicionou de uma forma que você não gostou, que o irmão fez alguma coisa que você não gostou. Isso não é motivo para deixar de congregar. Isso não é motivo para deixar de ir para a casa do Senhor, porque ali nós estamos num ambiente de buscar fazer a vontade de Deus. Muitos, apesar de que muitos ali não estejam com esse propósito, mas a maioria está buscando fazer a vontade de Deus, orar, se ajudar. Então é necessário que eu e você busquemos congregar, porque ali nós temos o apoio de Deus, orando pelos outros, os irmãos orando uns pelos outros. Você não consegue fazer
nada sozinho. Eu e você precisamos da ajuda do outro, seja na intercessão, seja no que for, nós precisamos um dos outros. E é necessário, mesmo que sejamos pessoas falhas, precisamos um dos outros. E qual é o segundo ponto? Esse é o que eu acredito seja o maior motivo, aquele que está lá no interiorzinho, verdadeiro. A pessoa não quer ser submissa a uma liderança. A pessoa ela não quer se submeter à autoridade de alguém. Ela não quer se submeter a obedecer a direção de alguém, a direção dada por Deus, mas ele não quer se submeter. Ele quer ser ele mesmo dono das suas próprias decisões. Ele mesmo quer tomar a sua própria iniciativa. E aqui nós vemos dentro dessas pessoas o orgulho que não se deixa se submeter. É tão difícil a submissão para alguns. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho que mais nos aproxima de Satanás. Essa é a principal característica do homem que aproxima o homem de Satanás. E o contrário também é válido. A humildade, quanto mais humilde, mais semelhante a Cristo e mais próximo de Cristo você está. Então, quanto mais próximo de Cristo, mais a humildade brota no seu coração. E quanto mais distante de Cristo, mais o orgulho brota no seu coração. Não há necessidade. Aquela pessoa orgulhosa, ela quer dizer que não precisa de ninguém. Ela é autossuficiente, ela não precisa da ajuda de ninguém. Ela própria toma suas próprias decisões, ela faz o que acha bem, que ela bem entende. Então a sua vida é direcionada conforme as suas próprias decisões. Ela não tem a direção do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que aqueles que são filhos de Deus são direcionados pelo Espírito Santo. E essas são uma das principais características que ao meu ver, caracteriza uma pessoa desigrejada, aquele que não quer se submeter à autoridade de alguém. E nós vemos que alguns dizem: meu pastor é Jesus. O nosso pastor é Jesus, mas ele instituiu pessoas, líderes, que vão te direcionar, que vão te ajudar nessa caminhada, debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. E nós vemos que essa é uma das principais desculpas para as pessoas não frequentar a igreja. E como eu falei no início também, devido à pandemia, muitos se esfriaram, mas esse vídeo você não está ouvindo em vão. Eu acredito que essa palavra de Deus ao seu coração, para que você possa hoje voltar a congregar, é necessário, porque eu vejo por mim mesmo, às vezes quando eu tiro férias, vou viajar, passo, 15 dias, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo lendo a palavra, eu me sinto fraco, eu me sinto que está faltando algo. Imagina a pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua e não vai para a igreja. Realmente a vontade de fazer as coisas do Senhor vai se acabando, o fogo vai se apagando no seu coração. Na verdade não tem nem fogo, já virou gelo no coração. Então é necessário se despertar. Eu não estou falando por minha vontade, eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, conforme a instrução do Espírito Santo de Deus ao meu coração, porque eu não posso me calar no que diz respeito à vontade de Deus, no que Ele mandar eu dizer, seja você achando ruim ou não, porque se você foi alcançado para despertar, é porque Deus te ama e Deus quer que você alcance a salvação, porque o reino de Deus não se alcança de qualquer forma. A porta é estreita, é necessário esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. E dentro de todo esse contexto em que nós acabamos de ler, sobre o exemplo de Jesus Cristo, da necessidade de congregar, como nós vimos que era de seu costume entrar na sinagoga. E aí, se você for ler o capítulo de número 4, lá na frente você vai ver que as pessoas ali, ao ouvir e se admirar de toda a autoridade que estava em Jesus Cristo, da ministração da sua palavra, eles começam então a duvidar, a questionar. Não é este o filho de José? Eles começaram a perguntar: esse homem foi criado no meio de nós, as suas irmãs estão aqui, seus irmãos,
Como é que ele alega essa autoridade, se alega, está cumprindo a própria Escritura. Então Jesus Cristo ele vai trazer uma ministração do que aconteceu no Antigo Testamento. Ele vai falar sobre Elias, ele vai falar sobre Naamã. No caso de Elias, ele foi enviado a uma viúva de Serepta, ou seja, uma viúva fora de Israel, a uma gentia. E ele também vai dar o exemplo que muitos ali em Israel tinham leprosos, porém Naamã, o sírio, que foi purificado diante da instrução de Eliseu. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Que o Evangelho, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus alcançou outras pessoas, alcançou os gentios. Então ali eles se irritaram. O que eu quero dizer com isso aqui? É que diante disso, se o próprio Jesus foi rejeitado, foi perseguido, imagine eu e você, não sofreremos, não padeceremos diante da circunstância. Aí você quer inventar dar uma desculpa, que isso é uma desculpa. O irmão olhou com a cara feia para mim. O irmão olhou, falou mal, sei lá, de mim. Então isso é um motivo para você sair da igreja. E nós vemos que Jesus, mesmo diante dessa situação, ele ministrou isso, e as pessoas queriam jogar ele do precipício, porque ele diz que os gentios foram alcançados. Para você ver como é o egoísmo do ser humano. Eles se incomodaram, eles se irritaram, porque Jesus disse que o Evangelho, que a palavra de Deus, que a misericórdia de Deus alcançou os gentios. Por isso eles se irritaram e queriam matar Jesus, jogar Jesus do penhasco, jogar Jesus lá de cima de um cume. Levaram Jesus, queriam jogar Jesus de baixo, de cima de lá para baixo, porque Jesus falou a eles sobre a misericórdia de Deus alcançar os gentios. E eu me lembro de uma parábola que eu ouvi esses dias, de um pastor falando, que Deus apareceu ao homem nos moldes que apareceu a Salomão. Apareceu a esse homem e ofereceu a ele, para que ele pudesse fazer um pedido. Então, só que Deus deu uma condição. Deus apresentou: faça um pedido, que eu irei conceder a você, porém, com uma condição: o que você pedir, eu darei a você, porém ao seu irmão eu darei em dobro. O que o homem fez? O homem falou: então eu quero ficar cego de um olho. Moral da história: nós, os seres humanos, ele não aceita ver outro melhor que ele. Ele sempre quer estar por cima. Deus deu a condição para esse homem pedir algo maravilhoso, mas ele pediu ficar cego no olho porque ele queria que o irmão ficasse com o cego dos dois. Ou seja, ele não queria que o irmão fosse mais abençoado do que ele. E isso aí, o que eu vejo nessa parábola, é o retrato do egoísmo do homem. Na mesma situação que Jesus apresenta que a misericórdia de Deus alcançou os gentios, os judeus, eles ficaram irados, queriam matar Jesus por causa disso. Aí qual é o contexto, qual a relação com o tema do nosso vídeo? Da necessidade de congregar. Observe que Jesus, ele era de costume ir na sinagoga. Ele foi por ministrar, falar a verdade, que ele era o cumprimento da palavra de Deus, e falar que os próprios israelitas, Deus abençoou, alcançou misericórdia os gentios ao invés dos israelitas, também o alcançou. Eles se irritaram, queriam matar Jesus, mas nem por isso Jesus Cristo deixou de congregar, nem por isso Jesus Cristo deixou de ensinar nas sinagogas, nem por isso Jesus Cristo deixou de falar do amor de Deus. O Espírito Santo de Deus traz ao meu coração outro exemplo da necessidade de congregar. Por exemplo, nós vimos na história da igreja primitiva que alguns dizem que eles ministravam nas casas para usar essa maneira de não ir, da necessidade de congregar na igreja, para justificar essa congregação em casa, que eles congregavam na casa de cada irmão. Mas o que nós devemos observar no livro de Atos é que Paulo, na cidade que ele ia, ele procurava, observe no livro de Atos, que ele procurava uma sinagoga.
em todas as cidades que ele foi pregando o evangelho da salvação aos gentios, ele procurava uma sinagoga, e ali ele ensinava o evangelho de Jesus Cristo. Então, para vocês verem que a Bíblia, ela nos ensina dessa necessidade de congregar, e nós temos o exemplo perfeito de Jesus Cristo, da necessidade de congregarmos. Então, é hora de despertar, não é hora mais de brincar, não é hora mais de dar espaço para a preguiça espiritual. É necessário de buscar, é necessário de se render, é necessário de buscar na casa do Senhor, fazer a sua vontade. Então, se você se encontra nessa situação de desculpa para não congregar, tenho certeza que essa palavra de Deus é para alcançar o seu coração. Volte hoje mesmo para a casa do Senhor, volte hoje mesmo para a comunhão com os irmãos, porque essa atividade de congregar é necessária na vida do cristão. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.